Eclesiastes 2, do verso 24 ao verso 26. Diz assim a palavra de Deus: Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Amém. Nós chegamos ao final de mais um ano e estamos sempre repetindo as mesmas frases, né? Como passou depressa, como esse ano voou, não deu tempo de fazer nada, já estamos no final de um novo ano, no limiar de um novo ano. Então nós estamos sempre dizendo isto, sempre recordando que o tempo passa muito, muito rápido. Alguns estão até dizendo, né, olha, eu ainda nem acabei de pagar o presente do ano passado, já tenho que comprar outro. De tão rápido que estão as coisas, né? E para nós, que vivemos nesse mundo tão rápido, onde as coisas passam tão depressa, né, o nosso mundo está parecendo um quebra-cabeças, que a gente tem que tentar montar para entender. As mudanças são muito constantes, são muito rápidas. Quase que nós não conseguimos acompanhar tantas mudanças e tantas novidades. Isso domina o nosso pensamento, domina aquilo que nós fazemos no nosso dia. Estamos sempre preocupados com o nosso tempo. E o Salmo 90, versículo 10, ele vem para nos lembrar que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então essa ideia de que o tempo passa muito rápido, ela já vem desde que o homem está sobre a face da terra. O homem está sempre buscando o sentido para a sua vida. Na sexta-feira passada, naquele sorteio dos grupos da Copa do Mundo, né, nós vimos o Pelé, né, aquele atleta do século, o maior jogador de futebol de todos os tempos, aquele que saía correndo e ninguém pegava, sendo empurrado numa cadeira de rodas, com 77 anos. Isso choca, isso nos humilha muitas vezes, a gente encarar de frente essa realidade de que a vida passa rapidamente, o tempo passa muito rápido e nós não temos qualquer controle sobre esse tempo. Nós não conseguimos controlar o sol, a chuva, o calor, o frio. Nós não temos domínio sobre nada disso. O ser humano, ele está imerso num tempo que ele não controla, sujeito a mudanças e inconstâncias que ele não consegue controlar. E é alcançado por doenças que não estavam previstas. E ele se perde nessa busca desenfreada por sentido da sua vida. E por isso, o escritor de Eclesiastes, que provavelmente foi Salomão, com toda certeza, ele pergunta, né, logo lá no versículo 3, no capítulo 1, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Que proveito tem um homem nesse mundo onde as coisas passam tão passageiras, onde ele não tem domínio sobre nada? Qual o sentido da existência? E as pessoas do nosso tempo, muitas vezes nós mesmos nos sentimos como se nós fôssemos de plástico. Somos moldados, somos torcidos, alguém está sempre querendo colocar a gente numa forma
querendo sempre ditar o que é bom, o que a gente deve fazer, qual deve ser a moralidade que nós devemos assumir, a imposição do nosso tempo sobre padrões de beleza e que leva a indústria a faturar muito e muito com suplementos e outras coisas mais. Assim, nós caminhamos. E para muitas pessoas, parece que a vida perdeu a vitalidade, perdeu a alegria. As pessoas não encontram alegria na cidade, nem no campo, nem em qualquer lugar. Estão sempre em busca de alguma coisa ideal que possa preencher o seu vazio e fica ansiando, né, por uma viagem, por um bem que possa adquirir, por uma coisa que possa fazer para trazer alegria e significado ao seu coração. E o que nós vemos é cada vez mais uma sociedade triste, abatida, onde a dignidade do ser humano, do homem e da mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, são cada dia mais desrespeitados. O ser humano está sendo quase que comparado a um animal. A vida humana perdeu o seu valor. Os valores da vida estão sendo desfeitos. E na maioria das vezes nós estamos nos tornando um mero número, numa estatística que prova o que quer. Então, se quer provar uma coisa, faz lá uma pesquisa, faz outra pesquisa, e assim nós nos encontramos inseridos neste mundo. E as pessoas têm medo da solidão. Vivemos numa solidão terrível. Apesar de tanta gente ao nosso redor, as pessoas estão solitárias, sentindo um vazio, um medo, um tédio. Por que as pessoas não largam o celular? Porque o celular lhe dá uma sensação de que está pertencendo a alguma coisa, não está vazio. Ele não está sozinho, ele não tem um momento de meditação. Ele tem medo de encarar a sua própria vida, a sua própria realidade. Então está sempre procurando uma conexão que possa lhe dar sentido, ou dar sentido à sua existência. Assim é o tempo que nós vivemos, onde a verdade foi embora, à medida que Deus está sendo tirado da nossa civilização ocidental, a verdade também está sumindo. E é nesse contexto que o livro de Eclesiastes, ele se torna um livro de extrema importância. Ele vem para nos fazer meditar e entender o propósito que Deus tem para a nossa vida. É um livro que é escrito para as pessoas que querem voltar a viver, que querem voltar a viver uma vida que tem sentido, que tem propósito. E não uma vida que passa e quando chega no final do ano a pessoa acorda e tudo passou. É um livro para as pessoas que trabalham duro, que se esforçam para fazer o seu trabalho bem feito, para adquirir os bens que gostaria. É um livro escrito para essas pessoas que estão cansados dessa rotina de comer, beber, receber salário para gastar em coisas que possam dar sentido à sua existência. E sem sentir qualquer senso de prazer, de alegria ou de gratidão. Em todo esse processo, ele vai repetindo, mas não tem alegria, não tem prazer, não encontra significado, e por isso Eclesiastes sempre vai dizer que é correr atrás do vento. Mas Eclesiastes também é um livro para as pessoas que pensam. E para e pensa, olha, qual é o significado da minha vida? Para que eu estou correndo? Esse trabalho que eu faço, qual o significado dele? Então Eclesiastes vem para nos dar uma resposta. Um livro para pessoas que pensam, que trabalham, mas não encontram sentido e significado no seu trabalho, na sua vida. E assim, esse livro foi colocado na Bíblia como um livro inspirado, vindo dos altos céus também.
E como eu já disse, esse livro foi escrito para responder essa pergunta básica. O que eu ganho com todo o trabalho fatigante que eu faço debaixo do sol? Qual o sentido para a minha vida nessa terra? E é interessante que Salomão vai desenvolvendo a resposta ao longo do livro. Ele não dá uma resposta, mas ela vai sendo desenvolvida. E ele busca, ele primeiro mostra, nós vimos hoje pela manhã na escola dominical, né, a diferença entre a vida humana, a transitoriedade da vida, a vida que passa rapidamente, e a permanência da terra, da natureza. Os rios continuam correndo para o mar, o sol continua nascendo e se pondo, mas as gerações humanas vão e vêm. Mas a natureza, a criação permanece estável, e isso é importante, nós vimos, porque senão não teria condição de vida. Ele busca na sabedoria, se você acompanhar aí no capítulo 2, nas posses, nos bens, no trabalho, alguma resposta para esse dilema do ser humano. E ele chega então nos versículos que nós acabamos de ler, no capítulo 2, do verso 24 ao verso 26. E no resumo, o que Salomão está dizendo aqui, querendo mostrar para cada um de nós que a vida só tem sentido em Deus. De tudo que ele conclui, de todas as observações que ele faz, ele chega a essa conclusão: a vida só tem sentido em Deus. O versículo 24, ele, à primeira vista, parece que está dizendo que nesse mundo nada é deixado para a humanidade senão tentar viver o agora. Salomão está dizendo: olha, não tem passado e nem futuro. A vida é agora. Você tem que desfrutar da vida agora. Comer e beber e desfrutar daquilo que você pode adquirir. Porque a vida não tem muito sentido. Numa linguagem moderna, isso é o hedonismo. Essa filosofia que prega isso e que domina a nossa sociedade. Viver é aqui e agora. Não existe eternidade. Não existe Deus. Então vamos comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer. Aí vem. Por que eu não posso desfrutar do sexo antes do casamento ou fora do casamento, se isso me dá prazer? Por que eu não posso? Por que eu tenho que pensar em santidade nessa vida? Por que eu tenho que pensar em vida eterna? Se eu sou tão novo, se a minha vida está caminhando, por que eu tenho que parar e pensar nessas coisas, ficar um peso sobre mim? Vou comer e beber e desfrutar dessa vida. Porque aparentemente ela não tem sentido. E essa é a busca desesperada das pessoas do nosso tempo para dar significado ao seu trabalho e à sua própria vida. Estão buscando dessa maneira. Mas, irmãos, se a gente fizer uma análise mais profunda desse versículo 24, ele, na verdade, está dizendo que, olha, que não há no ser humano, não há nada inerente ao ser humano que possibilite que ele coma, beba e faça a sua alma desfrutar de todo o seu trabalho. Esse é o sentido do que ele está dizendo. Não há nada inerente. O ser humano não tem capacidade por si mesmo, de dentro de si mesmo, de comer, de beber, de se alegrar com o que ele recebe. Mas o mundo está tentando isso, e por isso você vê cada vez mais pessoas frustradas e vazias. Porque isso foi determinado por Deus. No final do versículo ele diz: no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Deus
determinou que assim fosse nesse mundo. E como eu estava brincando, né, Salomão já era um teólogo reformado, né? Falando da depravação total do homem. O ser humano, por mais que ele busque, ele nunca vai encontrar sentido, vai ser sempre um trabalho sem sentido, um comer sem sentido, um viver sem sentido, porque ele não está dentro dele. Ele está morto nos seus delitos e pecados e não pode desfrutar daquilo que Deus tem para ele, por si mesmo, porque isso vem da mão de Deus. O sábio entendeu isso, observando que não vinha da sabedoria, não vinha dos bens, vinha de Deus. E como nós somos, difícil até dizer, como nós somos tapados para entender isso, como o ser humano tenta viver e conseguir as coisas por ele mesmo. E o resultado, irmãos, é o vazio. Tentar ser feliz nessa vida sem Deus é pura perda de tempo. E ele vai falar aqui mais na frente, você vai trabalhar e acumular, mas não vai desfrutar daquilo, porque isso nunca vai lhe trazer prazer. E vai ser deixado para alguém que vai desfrutar disso. Fora de Deus, o ser humano não encontra prazer e alegria na sua vida. Isso eu vi que vem da mão de Deus. E no versículo 25, ele diz, olha, pois separado de Deus, quem pode comer e quem pode alegrar-se? Fora de Deus não há possibilidade de uma vida de alegria, de sentido, de propósito. Precisamos entender, irmãos, que a posse dos bens vem de Deus, é dom de Deus, é bênção de Deus. Entender que que o ser humano não tem dentro de si essa capacidade de desfrutar daquilo que o seu salário pode comprar, por maior que ele seja. Somente Deus pode dar essa habilidade àqueles que vêm a Ele com fé. E essa maneira de ver nos mostra, irmãos, e explica a frustração da presente geração, a frustração que nós estamos vendo nesse mundo. As pessoas tentando achar sentido para a sua vida sem Deus. Querem ser felizes por si mesmos, por meio das coisas que possuem ou esperam possuir. Sem Deus. Procuram, então, nas drogas, no álcool, no sexo sem compromisso, nas coisas, encontrar paz e alegria. E a gente vê tanta hipocrisia, as pessoas dizendo, eu amo o meu trabalho, tenho prazer naquilo que faço. Até que chega uma proposta melhor para ganhar mais, né? Aí muda. Por quê? Porque ele acha que aquele acréscimo no seu ganho vai lhe trazer felicidade, vai lhe proporcionar ter mais coisas. Porque ele não está contente. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. Mas sem Deus, irmãos, tudo isso é frustração. É correr atrás do vento. É chegar no final de cada ano e dizer, passou muito depressa, eu não fiz, eu não fui feliz. Eu não consegui aquelas coisas que eu desejava. Eu não comi com alegria. Eu não participei da minha vida. Porque eu estava correndo atrás do vento. Ano após ano. Ano após ano. Essa corrida louca e desenfreada. E a conclusão é essa, irmãos, nem nas coisas menores desta vida, mais simples, como comer e beber, o ser humano consegue ser feliz por si mesmo. Não é pelos seus esforços, não é pelos seus méritos, mas é pela graça de Deus que essas coisas chegam na vida da pessoa. Não é a quantidade de bens ou quantidade que a pessoa recebe,
que determina a felicidade do ser humano, mas é a bondade de Deus para aqueles que o temem. Quando nós vamos entender isso? Mas por desprezar essa verdade bíblica, é que o ser humano tem vivido toda essa frustração. Como eu disse, a frustração de chegar a cada final de ano, tentando encontrar um significado no próximo ano. Por desprezar essa verdade, é que ele tenta diminuir nessa época do ano, por meio das coisas que ele pode comprar, ou comer, ou beber. Ele tenta apaziguar um pouquinho o seu coração. Quanto vazio, quanta vaidade, quanto correr atrás do vento. E a gente vive num dilema nesse mundo, né? Hoje as pessoas se encontram para comer. É uma característica desta geração que não foi da minha. Mas ninguém sai se não for para ir num bar, num restaurante, para comer alguma coisa. É ou não é verdade? Mas o que acontece? Ninguém pode comer muito nem se alegrar, porque ele tem que cuidar da sua aparência. Vai engordar. Cuidado. Come com a consciência pesada. Não desfruta daquilo. Passa o final de ano tentando encher, comer, beber, para em janeiro começar uma vida nova, né? Vejam, meus irmãos, que coisa mais louca, absurda dessa vida sem Deus. Vazia. Quero desfrutar dela, mas não posso. Porque eu estou querendo ser feliz sem Deus, nessas coisas vazias. E a gente chega a essa conclusão, né? Que mesmo no seu prazer, o ser humano não é livre. Ele é escravo do pecado. A sua alegria e o seu prazer não dependem da sua vontade nem da sua capacidade de comprar. O seu trabalho não está necessariamente ligado ao seu prazer ou à sua alegria. Mas isso é um dom de Deus. Que Deus concede àqueles que amam e o adoram, em espírito e em verdade. Precisamos aprender isso. Desse livro da sabedoria, inspirado por Deus. Mas ainda, no versículo 26, ele diz algumas coisas que ainda não deixam mais chocados, né? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Graça. Deus concede essas coisas àquele que lhe agrada. E o que é agradar a Deus? Como nós podemos viver uma vida que agrada a Deus? Somos pecadores e Deus é santo. Agradar a Deus é você amar a Deus sobre todas as coisas. Você agrada a Deus? Agradar a Deus é temer o seu santo nome. Temor e tremor diante do nome santo de Deus. Agradar a Deus é adorá-lo em espírito e em verdade, não da boca para fora. É dar valor a este momento de adoração. Isso agrada a Deus. Agradar a Deus é viver em santidade, segundo a sua palavra. É colocar o seu reino em primeiro lugar na nossa vida e não o nosso próprio reino. E não as coisas que nós queremos ter nesse mundo. Isso que é agradar a Deus. Por isso o Salmo 127 diz que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Parece loucura.
E é. Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Corremos atrás do vento. Não conseguimos encontrar sentido e razão para a nossa existência. Ano após ano, estamos fazendo isso. Aquele que agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer, alegria, razão de existência. Mas ao pecador, Deus dá trabalho. Olha que você é pecador, hein? Deus está te dando muito trabalho. Deus dá trabalho. Para que ele ajunte, para que ele amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Ou para dar àqueles que virão depois dele. Que nem sabe quem vai desfrutar daquilo que ele ajuntou. Isso é dado por Deus também. Esse trabalho sem sentido, esse correr atrás do vento, esse amontoar e correr atrás de amontoar, sem sentido e sem razão e sem prazer. Deus dá àqueles que não o agradam, aqueles que andam longe dele, aqueles que não se curvam diante da sua soberania. Deus dá uma perene frustração a essas pessoas. Um perene correr atrás do vento. Isso que a gente assiste, irmãos, todos os dias. E que se torna mais evidente no final de ano. Quando as coisas estão fervilhando. Quando as pessoas estão tentando respirar um pouquinho depois de um ano de lutas, de correrias, chega o mês de dezembro, a pessoa fala assim, agora eu vou dar uma relaxada, vou dar uma respirada, e vou começar um ano novo que vai ser diferente. E vai chegar no final do próximo ano, cheio de frustração e de vazio, porque viveu sem Deus. A vida de um pecador é como uma névoa passageira, e a nossa vida também. Mas ele corre atrás do vento, mas nós somos conduzidos pela graça de Deus. É muito diferente, irmãos. É muito diferente você viver recebendo de Deus a bênção, sendo grato, vivendo as pequenas coisas da vida com gratidão, com alegria. Enquanto o pecador, ele vive numa frustração perene e constante. E a questão é essa. Você tem desfrutado do resultado do seu penoso trabalho? Você tem se alegrado nas pequenas coisas da vida? Ou está sempre buscando alguma coisa indefinida que você mesmo não sabe o que é? Esse eterno correr atrás do vento? Saiba de uma coisa, por você mesmo, pela sua capacidade, por maior que seja, você jamais vai conseguir encontrar sentido e razão para a sua existência, independente de quanto você acumule nessa vida. Vejam a vida dessas pessoas que acumulam muito e que acabam em frustração, em suicídio, em drogas, em mortes prematuras. Alegria, prazer, sabedoria estão nas mãos de Deus. E não naquelas coisas materiais desse mundo. Elas não vêm de uma espiritualidade de dentro de você. Nós vivemos também num tempo e numa igreja evangélica espiritualizada. As pessoas acham que ser mais espiritual é desfrutar de alguma coisa aí que não consegue explicar direito e que não tem sentido nenhum e que não muda a sua existência. É isso que nos diz a palavra de Deus.
nela a vida abundante, alegria, paz, prazer, esperança para esta vida e para a eternidade. Como nós vamos chegar no final do próximo ano, irmãos? Frustrados, vazios, olhando e dizendo, olha, corri atrás do vento esse ano todo. E não estou achando razão para a minha existência. A sua existência só tem razão em Deus. Quando você entrega a sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo e confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor e pode falar com vontade, o mais Ele fará. Está na palavra de Deus. Confia nessa palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor. E você certamente terá um ano não sem problemas e tribulações, mas em cada coisa você vai encontrar sentido e razão para viver. Em cada coisa você vai ser fortalecido. Você vai ver a mão de Deus. Você vai experimentar o amor infinito que há em Jesus Cristo. Você vai entender que nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você vai entender que o Natal não é apenas uma data para se vender mais, para se consumir mais, para se comer mais. Mas o Natal significa que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez um de nós. Que o Salvador nasceu verdadeiramente nesse mundo para trazer vida e esperança para cada um de nós. Vamos celebrar o Natal esse ano com muito júbilo e muita alegria, por aquilo que Ele é em si, e não por aquilo que a gente possa fazer por nós mesmos. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Deus visitou esse mundo e nos trouxe esperança, alegria e sentido para a nossa existência. Fora de Deus é correr atrás do vento. Fora de Deus a vida passa, o trabalho não tem sentido, não há alegria. Deus dá as bênçãos àqueles que o amam e o temem. Que você possa andar dessa maneira diante do Senhor. Que a sua vida seja para a glória de Deus. Que Deus seja a prioridade da sua vida. E não a sua própria vida. Porque enquanto você não aprender isso, e talvez tenha que levar muita paulada para aprender, né? E sem Deus, a vida não tem sentido. E nós aprendamos isso, irmãos. Pela palavra de Deus, que nessa noite nos instrui. Que Deus os abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.